Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um. E nós vamos falar então sobre esse tema, orgulho e obsessão. Vamos falar um pouco sobre obsessão. O que é isso, obsessão? É a ação de um espírito sobre, ou nós encarnados, porque nós sabemos que a obsessão não se dá só de desencarnado para encarnado. Mas aqui nós vamos falar sobre de desencarnado, aquele que já está no mundo espiritual para nós, desencarnado para encarnado. Então é a ação de um espírito sobre nós, nos causando algum tipo de constrangimento, nos causando algum tipo de influenciação. E que essa influenciação, ela se torna muitas vezes perniciosa, gerando no indivíduo vários tipos de sentimentos, ações e induzindo esse indivíduo a agir, pensar, inclusive mantendo ele em uma ideia única, uma monoideia. Mas o processo obsessivo, ele não começa de uma hora para outra. Um processo de um espírito, como ele vai agir sobre mim? Como o espírito vai atuar sobre cada um de nós? Nós sabemos que o nosso pensamento é uma força. Nosso pensamento tem um poder. Mas esse pensamento, ele tem também faixas diferentes, de acordo com aquilo que nós sentimos, de acordo com aquilo que nós pensamos. Vamos fazer uma analogia com o rádio. Nós sabemos que tem as ondas de rádio passando por aqui. Para que a gente possa ver o que essa rádio ela está tocando, eu preciso ter um aparelho que vá, então, captar essas ondas, e nós vamos ligar o rádio e sintonizar naquela determinada frequência. Não adianta eu ter o aparelho e não ligá-lo. Eu tenho que ligar e sintonizar. Muitas vezes nós sintonizamos com espíritos ou mais elevados ou menos elevados, de acordo com o teor dos nossos pensamentos. Então, para que eu sintonize com algum espírito inferior e ele me influencie, eu preciso dar uma porta de entrada para ele. Normalmente, a porta de entrada são as nossas imperfeições morais. Os espíritos atuam aonde? Nas nossas imperfeições. Onde nós ainda trazemos dificuldades para trabalhar. E uma delas é o tal do orgulho, né? O orgulho, muitas vezes, é uma porta aberta para a influenciação dos espíritos. Tanto é que no livro dos médiuns, no capítulo 20, item 228, os espíritos dizem assim: todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é o que a criatura menos confessa a si mesma. Normalmente a gente diz que a gente não, eu não sou orgulhosa. Não, eu não tenho orgulho. Até pisarem no nosso orgulho. Aí nós vamos ver que nós temos ainda um orgulho ferido. Nós ainda trazemos de uma forma muito intensa isso dentro de nós. O orgulho, ele é um subproduto do instinto de conservação. É interessante que nós tenhamos um pouco de orgulho. Por quê? Porque nós precisamos ter a situação da valorização pessoal, da dignidade pessoal. Então eu preciso ter um pouco. O problema, o que é? É o excesso. É o excesso de orgulho. Eu achar que sou melhor do que os outros, eu achar que somente a minha visão é a certa, eu achar que somente aquele caminho que eu estou querendo traçar é só aquele que tem que ser.
só eu tenho razão, as melhores ideias são as minhas. Se eu assim pensar, eu, com toda certeza, terei grandes dificuldades com aqueles que me cercam e estarei abrindo uma porta muito aberta para o quê? Para a ação dos espíritos inferiores, para que eles possam atuar sobre mim. Por que os espíritos inferiores agem sobre nós? No caso de uma obsessão, é possível que numa outra vida eu possa ter feito algo errado. Eu possa ter me equivocado. Eu posso ter causado mal a alguém. Muito bem. Eu reencarnei, mas esse irmão que eu prejudiquei pode continuar no mundo espiritual e continuar nutrindo o que por mim? Raiva, ódio, ressentimento. E aí, ele vai à minha busca, até que ele me encontra. Me encontra e ele vai querer o quê? Vingar-se. Isso é muito comum. O sentimento de vingança. Então, ele pode querer vingar-se. Bom, mas então, se tem um espírito que está querendo se vingar de mim por algo errado que eu fiz no passado, eu não tenho como fugir dele? Tem. Buscando não sintonizar com ele. Qualquer pensamento, qualquer vibração que seja emitido em relação a mim, só vai me atingir se eu estiver na mesma sintonia, como rádio. Vamos imaginar que as ondas AM sejam espíritos menos elevados e as ondas FM sejam espíritos mais elevados, só para a gente fazer essa analogia. Eu detesto escutar AM, por exemplo. Mas para que eu possa assistir e escutar FM, eu tenho que mudar a sintonia. Então depende de quem é essa influenciação, de quem é a responsabilidade. São dos espíritos? Não. É nossa. Porque nós sintonizamos. Eles não podem atuar sobre nós, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, se nós não permitirmos. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos nos respondem: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Os espíritos, de ordinário, eles nos dirigem. Quem nós estamos permitindo que nos dirijam? Os bons ou aqueles que não são tão bons assim? Depende de nós. Quem estará junto de nós? Porque nós todos temos uma companhia, temos várias companhias espirituais. Temos a companhia do nosso anjo da guarda, temos às vezes espíritos familiares que nos ajudam, nos sustentam, nos reerguem quando precisamos. Temos aqueles que estão junto de nós porque afinizam com a nossa forma de ser e com a nossa forma de viver. E tem alguns espíritos que estão conosco em relação aos vícios que nós cultivamos. Então, se eu tenho o vício da maledicência, vamos supor que eu adoro falar mal da vida alheia, adoro uma fofoca. Que tipo de irmão, que tipo de espírito vai ficar perto de mim? Os que adoram fofoca. Se eu uso qualquer tipo de droga, que tipo de espíritos vão estar próximo a mim? Os que também foram viciados na outra encarnação. Aqueles que já estavam ligados às drogas. E por que eles se ligam a nós? Porque eles não conseguem ter o prazer da utilização de um cigarro, de uma bebida ou de uma outra droga, se não tiver nós encarnados. E daí como é que acontece essa troca? O espírito que ele está ali, próximo de nós, né?
ele se liga de perispírito a perispírito, ele não entra dentro, que a gente não confunda, né? O espírito não entra dentro do nosso corpo, ele se acopla perispírito a perispírito. O que é perispírito? É o elo de ligação entre nosso espírito e matéria. Qual é a diferença nossa para os que já estão desencarnados? Não temos essa vestimenta mais grosseira. Só. Nós temos um perispírito, temos um corpo e somos um espírito. E eles são um espírito que tem também uma vestimenta mais vaporosa, que é o perispírito. Então, os dois perispíritos se ligam e vai haver, então, uma troca de energia e uma influenciação mente a mente. E se eu estou fumando, se eu estou bebendo, se eu estou ingerindo qualquer substância que dá algum tipo de prazer, é possível que alguns espíritos estejam junto de mim para saborear aquilo que a pessoa está ingerindo. Porque senão eles não conseguem ter essa sensação de prazer. Então, junto de quem fuma, junto com quem bebe, tem uma nuvem de espíritos que vão influenciá-los para quê? Para continuar fumando. Por isso que muitas vezes é um pouco mais complicado deixar determinados tipos de vícios. Não quer dizer que seja impossível. É possível sim, sempre nós dominarmos, nós termos a nossa vontade firme. Mas às vezes se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque é a vontade do indivíduo somado à vontade de quem? Do espírito. Então vamos supor que eu bebesse, mas eu quero deixar da bebida. Então o que vai acontecer? Eu estou lá e eu digo, não vou beber. Aí eu estou lendo. Como o espírito ele vai atuar sobre o meu pensamento, ele vai chegar próximo a mim, eu já tenho aquela sintonia, porque ele já se ligou em outros momentos que eu bebi, então já existe aquela afinidade entre nós, ele vai chegar próximo de mim e vai dizer assim, só um copo, só um gole, só um cigarro, só um pouco. E eu vou perceber esta sugestão. E aí eu posso dizer, é verdade, só um pouco, só um gole, só um pouquinho não vai ser problema. Aí eu levanto dali, vou lá e tomo o primeiro copo e não consigo mais parar. Então estou somando a minha vontade, a vontade desse irmão. E ele quer que eu deixe? Não, porque eu sou o caneco. Eu estou sendo o caneco desse, eu bebo, né? Eu estou sendo o caneco desse espírito. Vocês já viram alguém que está extremamente embriagado e está caminhando? A gente jura que a pessoa vai cair, né? A pessoa vai indo, a gente diz, vai cair. E parece que alguém segura e não cai. Muitas vezes tem ali grupos de espíritos carregando realmente aquele irmão para que ele beba mais. Porque se ele cair, vai quebrar o caneco, né? Se ele cair, ele não vai beber mais. Pelo menos não aquele dia. Então, estamos colocando que todos nós, pela nossa faixa de vibração, do nosso pensamento, nós entramos em sintonia, nós entramos em contato. Aqui nós falamos das viciações físicas. Mas quantas viciações morais existem? E o orgulho é uma delas. Da pessoa acreditar que o que ela faz é acima do que os outros fazem. De que somente ela tem razão. Como tem a história de um casal que estavam indo para uma festa e a esposa disse, olha, é a primeira à direita, né? E ele disse, não, é a esquerda. E ela disse, não, meu bem, é a primeira à direita. Ele, não, eu tenho certeza que é a esquerda. E ela silenciou. Foram à esquerda, andaram e viram que não era a esquerda. Aí ele resolveu, então,
ir para a direita, que foi o que ela havia dito. E aí, quando eles estavam indo para a direita, encontraram então o local da festa. E aí, ele perguntou, por que você tinha certeza que era a direita? Sim, tinha. Mas por que você não insistiu mais? Porque você estava tão convencido de que era a esquerda, que nós íamos brigar. Então eu disse, eu repeti e você não aceitou. Então nós íamos perder a noite, nós íamos ir para uma festa já brigados. Então eu deixei que você fosse à esquerda, visse que não era, e depois... Mas isso não acontece com os homens, né? Só nessa história. Os homens normalmente escutam o que as mulheres dizem, principalmente em termos de caminho, né? Bom, mas isso o que é? É o orgulho que nos impede. É o orgulho que impede com que a gente veja as nossas imperfeições. Que a gente veja que errou, que a gente veja que estamos equivocados. Se eu permito que o orgulho tome conta, será que eu vou mudar a minha conduta? O orgulho é um grande entrave, por quê? Porque se eu acho que eu não erro, ou se eu erro é muito pouco, eu vou achar que as dificuldades do meu caminho não são em decorrências dos meus problemas. Vai ser o problema dos outros. E com isso eu não vou fazer o quê? A reforma íntima, que tanto todos nós precisamos. Eu preciso me reformar. Eu preciso trabalhar as minhas imperfeições, para que eu me torne uma pessoa melhor. Agora, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu vou achar que eu já estou bem. Não, mas eu não faço mal. Ah, mas eu até ajudo um pouco. Sim, mas e não tem mais para melhorar? Não tem imperfeições para trabalhar? Não tem nada para modificar? Se a pessoa é orgulhosa, ela acha que não. Que o problema sempre é o outro. São os outros. Como que nós vamos fazer? Então, para que a gente mude a sintonia, para que a gente não permita que o orgulho nos entrave e que os espíritos inferiores nos estimulem ao erro, aos vícios, à irritabilidade, a atitudes grosseiras, que isso acontece com muita frequência. Vamos fazer uma analogia em relação a alguém que teve contato com outra pessoa que estava gripada. Sempre que nós entramos em contato com alguém que está gripado, nós ficamos gripados? Não? Não, né? Vai ter pessoas que vão ficar e vai ter outras que não. Por quê? Não é o mesmo vírus? Pode até ter mutações de vírus, mas assim, eu entrei em contato com o vírus. Por que que eu fiquei gripado e o outro não? Ou por que que eu não fiquei e o outro ficou? Porque aí existem diferenças do sistema imunológico. A pessoa, ela está mais resistente. Se ela está bem, ela está com o sistema imunológico dela perfeito e ela não vai ficar doente, certo? Será que toda vez que nós entramos em contato com ondas de pensamento perniciosas, com espíritos inferiores, nós ficamos doentes? Falando isso a nível espiritual? Sempre que entramos em contato com espíritos inferiores, nós ficamos obsidiados? Não. Por que não? Porque depende das nossas resistências espirituais. As nossas resistências espirituais, elas serão formadas a partir do quê? Da forma com que nós agimos, com que nós pensamos, com que nós vibramos, com que nós trabalhamos, com que nós vitalizamos. Então, se a pessoa ela é alguém que procura trabalhar dentro de si,
procura conhecer-se, procura fazer o seu melhor. É uma pessoa correta, é uma pessoa que está sempre tentando ajudar. Essa pessoa ela vai conseguir ter mais resistências espirituais do que aquele outro que está sempre de mal com a vida, que está sempre brigando, que só vê o lado negativo, que não faz reforma íntima, que é orgulhoso. Esse vai ser um alvo muito fácil. Então, para que a gente fortaleça as nossas defesas espirituais, nós temos que agir no bem, fazer o nosso melhor. Mas não somente por nós. Fazendo uma comparação, e agora lembrando de uma determinada situação, vamos pensar em uma pessoa que é extremamente correta, alguém que faz o bem, alguém que tem as defesas espirituais. Essa pessoa ela tem um padrão vibratório. Lembrando que padrão vibratório é onde nós nos situamos o maior tempo possível. É onde nós nos sentimos confortáveis a nível psíquico. Então, tem momentos e tem situações em que nós baixamos o nosso padrão. Nos irritamos, ficamos nervosos, baixa o nosso padrão. E tem outros momentos que estamos muito bem, estamos tranquilos, estamos felizes, estamos otimistas, nós elevamos o nosso padrão. A nossa vibração, melhor dizendo. Mas o nosso padrão é onde nós nos situamos a maior parte do tempo. Então, a nossa vibração pode subir ou baixar, mas o padrão é onde nós mantemos a maior parte do tempo. Se nós temos um padrão mais elevado, nós vamos estar menos suscetíveis. Mas imagine que alguém com um padrão mais elevado foi a uma determinada festa. Só que nessa festa, a gente tem que lembrar que não é o problema da festa, mas é a intenção das pessoas que estão ali naquela festa. Vamos imaginar que seja uma festa onde o padrão e a intenção daquelas pessoas seja mais baixo. E essa pessoa com um padrão mais elevado foi na festa. E houve uma situação em que viraram uma bebida na sua roupa, na roupa nova. A pessoa ficou irritada, ficou agastada com aquela situação. Como esse indivíduo estava numa festa onde o padrão vibratório era mais baixo, o que aconteceu? Quantos espíritos no padrão vibratório mais baixo estão nessa festa? Normalmente muito mais do que os encarnados. Então tinha um espírito lá, aproveitando a brecha, se acoplou ao pai de família. Se acoplou. E esse pai de família, como baixou a vibração, aquele espírito se ligou a ele, porque ele se irritou, ele ficou muito irritado com aquela situação de terem virado uma bebida no seu terno novo. Foi para casa. Como aquele espírito se ligou a ele, e ele levou quem? Aquele espírito ali, num padrão mais baixo. Mas esse irmão, ele tem um padrão vibratório mais elevado. Ele chegou em casa, a esposa o acalmou, conversou com ele, e ele voltou ao seu padrão vibratório mais elevado. E isso fez com que ele perdesse a sintonia. Mas aquele espírito ficou ali, porque ele levou para casa. E aí, esse pai de família tem em casa uma adolescente. Tem uma filha, e a adolescência é uma época em que o jovem, ele sobe e desce no seu padrão vibratório, né? São intensos, uma hora está muito feliz, outra hora está muito triste, do nada. Só que aquela filha, adolescente, não tem as mesmas resistências espirituais. E aquele espírito ali,
que antes estava com aquele pai vai ser transmitido, vamos dizer assim, vai como se fosse uma doença, né? Vai ser transferido para haver um acoplamento com quem? Com a filha. Então, às vezes, nós não adoecemos, porque temos alguma resistência espiritual. Mas nós somos portadores. Às vezes, nós transmitimos àqueles que têm menos resistência, porque, por falha em vigilância da nossa parte, nós levamos aquele irmão para casa e transferimos para aqueles que têm menos resistências do que nós. E muitas vezes nós somos os responsáveis. Então, manter a nossa vibração elevada, o máximo possível, é algo que nós temos que trabalhar. É algo que nós devemos fazer um esforço para não baixarmos a nossa vibração, para que espíritos, para que irmãos menos felizes não tenham acesso a nós. Mas vamos supor que esse pai, embora tenha uma vibração mais elevada, a família não tem o hábito da leitura. O que nós podemos fazer? Por isso que nós colocamos o quanto é imprescindível, necessário em demasia, o Evangelho no lar. Quando nós realizamos o Evangelho no lar, nós vamos, naquele momento, a família vai se comprometer a receber espíritos superiores para estar presente naquele lar. Aquele espírito está ali, aquele irmão necessitado, que aquele pai trouxe, e que hoje está ligado àquele filho ou àquela filha que está sofrendo. O que podemos fazer então? Vamos fazer o Evangelho no lar. Como é o Evangelho no lar? Marcamos um dia da semana, com uma hora específica, e vamos abrir o Evangelho. Ou vamos ler uma página, pode ser do Seara Espírita, pode ser de um livro qualquer, como esse, Boa Ideia, um livro qualquer que traga algum tipo de reflexão elevada. No momento que nós fazemos isso, nós fazemos uma limpeza, uma higiene psíquica e espiritual do nosso lar. Assim como nós fazemos a limpeza da nossa casa para manter o ambiente agradável, limpo, higienizado, a nível material, nós temos que fazer isso a nível espiritual. E a gente vai fazer isso através da leitura, através da prece, através desse momento de reflexão em família. Uma reflexão possível, mais elevada, mais, enfim, que nos traga reflexões adequadas sobre o sentido da vida, sobre por que estamos aqui, percebendo que muitas situações que nós nos sentimos sem saída, nós vamos ver que sempre tem uma saída, sempre tem uma forma de nós percebermos de um outro ângulo determinadas situações. Então o Evangelho no lar vai ser uma luz que nós vamos acender na nossa casa. E vamos fazer essa higienização psíquica, espiritual. Buscar a oração como recurso também para nós mantermos as nossas defesas espirituais. Como falamos, às vezes nós estamos com o nosso padrão mais baixo, outras vezes com a nossa vibração mais baixa, com a nossa vibração mais alta. Mas o problema não é quando estamos mais alto, o problema é quando nós estamos com a nossa vibração mais baixa, que nós sintonizamos com quem nós não queremos e às vezes depois é difícil de nos desvencilharmos desses irmãos. Então, a oração nos dá resistências espirituais. Certa vez,
Raul Teixeira, em uma das suas palestras, ele conta que ele havia saído para fazer algumas palestras e quando ele retornou, ele viu que um espírito, como ele era médium vidente, ele percebia a espiritualidade de uma forma muito clara, ele viu que um espírito estava ali tentando irritá-lo, dizendo a ele algumas coisas, que aquilo que ele estava fazendo, palestras, que aquilo era bobagem, que aquilo... E ele quase respondeu a esse irmão. Quando ele ia responder, o espírito Camilo, que é o seu mentor espiritual, disse Raul estava dentro de casa. Se você entrar no padrão vibratório desse irmão, ele vai entrar para dentro de casa junto com você. E aí ele se deu conta, se é verdade. Então ele fez uma prece, encaminhou aquele irmão, pediu que ele, se ele não concordava com o que ele estava fazendo, ele aceitava, mas que cada um no seu canto, né? Então ele fez a sua oração, pediu ajuda para aquele irmão. Mas ele não entrou na vibração. E se ele tivesse entrado, ele entraria dentro de casa. Assim como uma outra história de um rapaz que estava utilizando drogas. E esse rapaz, então, tinha a companhia de, como falei no início, de determinados irmãos com a mesma intenção. A mãe conseguiu fazer com que esse rapaz viesse à casa espírita, o rapaz se sentiu melhor, mas quando saíram da casa espírita, o rapaz já começou a se sentir pior de novo. Chegaram em casa, a mãe entrou, o rapaz entrou, mas as entidades ficaram na rua. Por que as entidades ficaram na rua? Porque a mãe tinha o hábito da oração. E dentro do seu lar tinha como se fosse um campo eletromagnético que impedia a entrada dos espíritos menos felizes. Então a oração é uma arma poderosa que nós devemos utilizar para nos protegermos, para proteger aqueles que precisam, para fazer essa asepsia mental e espiritual, para nos mantermos em equilíbrio, porque sempre nós temos situações que nos testam as nossas resistências. É tão fácil nos irritarmos, é tão fácil perdermos a paciência, é tão fácil as pessoas mexerem conosco. Então, se assim é, vamos orar. Vamos pedir a Deus resistências para que a gente não entre naquela vibração. Se alguém nos ofender, nos dizer coisas que nos machucam, como disse Emmanuel para Chico Xavier. Emmanuel, mentor espiritual de Chico. Que volta e meia, embora Chico só fizesse o bem, ele recebia também muitas ofensas, calúnias e tudo mais. E um dia Emmanuel disse assim: Chico, se falarem alguma coisa de você que é verdade, você não tem por que se aborrecer. E se for mentira, também não tem por que você se aborrecer, não se preocupe com elas. Então, muitas vezes nós nos permitimos aborrecer com coisas. Se são verdades, vamos avaliar. O que eu posso mudar? Isso que estão dizendo é certo, é verdadeiro? Ou é certo até certo ponto? Não é tudo aquilo verdadeiro, tem a metade é verdade. Mas se tem uma metade de verdade, vamos trabalhar isso. Se não é nada verdadeiro, não tem nada de verdade, não tem por que a gente se preocupar com aquilo. Então, no momento que nós fizermos isso, nós vamos estar adquirindo resistências espirituais. E vamos ter também a simpatia dos bons espíritos. Porque os bons estão junto daqueles que fazem o bem.
Os bons estão junto daqueles que procuram cultivar o amor dentro do seu coração. Então, eu quero ter espíritos superiores, espíritos melhores ao meu lado. Quem não quer? Aí, como diz o ditado popular, diga-me com quem andas, que te direi quem és. A gente pode dizer, diga-me o que pensas, o que fazes, que te direi com quem andas espiritualmente. Então, as nossas companhias espirituais serão diretamente proporcionais àquilo que nós sentimos, àquilo que nós pensamos, àquilo que nós fazemos, àquilo que nós vibramos. Então, depende de quem uma boa companhia espiritual. Depende de quem não permitirmos a influenciação espiritual perniciosa. Depende de quem? De nós. Da nossa ligação ou não com esses espíritos, da nossa sintonia ou não com eles. Depende somente de nós. Então, que façamos a nossa parte para que a gente não permita que os espíritos menos elevados nos influenciem, mas que somente os superiores tenham acesso à nossa mente e aos nossos corações. Se assim fizermos, com certeza, nós vamos olhar com mais tranquilidade para os nossos defeitos. Vamos nos olhar sem máscaras. Vamos ver que temos defeitos, mas que temos também virtudes, que temos as coisas que nós já conquistamos. E esses defeitos nós vamos, dia a dia, superando, com força de vontade, com ânimo, com disposição, e um dia então chegaremos àquela perfeição que sabemos que é possível. Não nessa encarnação, mas vamos galgando a cada encarnação um pouco mais. E aí nos aproximando cada vez mais de Deus. Então não vamos permitir que o orgulho nos impeça de ver as nossas imperfeições, de ver o que nós temos de errado, de ver aquilo que precisamos ver para trabalharmos a nossa reforma íntima. Obrigada pela atenção.